Olha, parece, presta atenção agora, nós vamos falar de um assunto muito importante. Parece longe até da nossa realidade, né? Mas a guerra que está acontecendo na Ucrânia está causando efeitos negativos também na economia de países como o nosso, o Brasil. Por aqui, a população já começa a sentir na mesa e no bolso as consequências do ataque russo. Por exemplo, o preço do pãozinho, do macarrão, da carne e de muitos outros alimentos, além da gasolina, deve ficar cada vez mais indigestos. Que coisa, né? Esse é o tema de hoje aqui no Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário, que participa com a gente aqui via live e está no ar a partir de agora. Vamos ver. Pois é, um assunto que mexe com todo o planeta, né? A guerra de Rússia com a Ucrânia. Professor Francisco Rosário, que parece estar a milhões de quilômetros, não é, enfim, do Brasil, mas mexe economicamente no nosso bolso. Mais ainda, é isso, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Pois é, vai ser mais uma vez, a gente parece que está com uma sina complicada, né? O mundo está passando por situações complicadíssimas e essa guerra agora era tudo que todos não precisavam. Pois é, 9 mil quilômetros, mais de 9 mil quilômetros de distância e a gente vai pagar por isso. Essa guerra ela está causando problemas do ponto de vista... Tá aí os fertilizantes, que é o mais que está se falando, porque a Rússia é um grande exportador de fertilizante para o Brasil. O Brasil desmontou nos últimos 4 anos toda a sua base de produção, que estava começando a se formar, toda a sua base de produção de fertilizantes, porque internacionalmente era mais barato comprar do que produzir aqui. Hoje, fertilizante é estratégico, a gente pode pagar mais caro no preço dos alimentos, porque não tem fertilizante para produzir mais milho, né? Para que a gente produza mais soja. E milho e soja é ração animal, e esses componentes da ração ficando caro, a carne vai ficar cara, as carnes de modo geral, né? A Ucrânia e Rússia também são grandes produtores de trigo. A gente, semana passada, já teve suspensão de fornecimento de trigo de outros países para o Brasil, porque a Rússia e a Ucrânia não estão mais fornecendo trigo, e aí todo mundo está garantindo o seu. Nosso pãozinho de cada dia mais caro. Ou seja, a gente vai pagar, Wilson, vai pagar caro por uma barbeiragem internacional que está sendo feita, porque guerra nenhuma tem justificativa, por mais que as pessoas busquem justificar. Sofrimento de ninguém se justifica, muito menos o nosso de forma indireta, né? Perfeito, muito bem, professor, exatamente isso. Vamos lá então fazer perguntas às pessoas que querem participar com a gente. A primeira pergunta de hoje vai ser para o professor Francisco Rosário, é o Sérgio Malta. Ele pergunta o seguinte: professor, os preços dos produtos vão continuar subindo enquanto durar a guerra? Talvez até depois, viu, meu amigo? Infelizmente, a gente está vendo, porque as tensões geopolíticas vão continuar, alguns embargos vão continuar, e isso faz com que o Brasil, signatário também de resolução, essa resolução que saiu essa semana aqui da ONU, repudiando a guerra e fazendo pressão sobre a Rússia, pode ainda durar, mesmo que a guerra chegue ao fim, que é o que todos esperam, né? Todos nós esperamos que a guerra acabe rápido, mas mesmo assim, por questões da pressão internacional, que a gente chama de geopolítica, né? A política internacional entre os países, a gente ainda pode pagar mais caro por muitos produtos, e para a gente o que pesa é alimento e combustível, né? O dólar já tá, o petróleo já está a 110 absurdo, o barril, né? Coisa, né? Então, algumas semanas atrás era 80. Pois é, vamos amargar então mais prejuízo, que coisa. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Quem faz pergunta para o professor Francisco Rosário agora é a Alane Ferreira. Ela pergunta o seguinte: professor, além do pão, quais outros produtos vão sofrer uma alta nos preços? Eu acabei de falar, né? De cara, os produtos que demandam produtos in natura do campo. Então, tudo que for derivado de soja, trigo, milho, e que demande muito fertilizante, pode ter um aumento imediato.
Aí, ração animal vai aumentar, obviamente, as proteínas animais que nós consumimos vão aumentar. Tem aí também a questão dos combustíveis. Então, o combustível aumentando, tudo mais aumenta. Olha, é uma cadeia complicada de impacto na inflação. E eu tenho aqui uma tela na minha frente que fica falando o pão subiu mais do que os últimos 14 anos, né? O trigo, no caso. A gente tem probabilidade dessa guerra jogar a inflação alta por mais tempo. É outra informação. Então, realmente, a gente vai pagar caro ainda muito por esse problema internacional que aflige a gente, até porque o Brasil é grande e podia ser quase autossuficiente, mas, infelizmente, nós não somos e dependemos muito de insumos e outros produtos que vêm de fora. Talvez a gente consiga aprender com a pandemia e também com essa guerra, né, que nós devemos, então, infelizmente, da pior forma possível, né? Aprendemos com a dor, né? Enfim, a gente espera que a guerra termine. O mais inocente aqui, no início da pandemia, ainda imaginava que a gente ia aprender alguma coisa, mas está aí, né? Todos os problemas internos e externos foram potencializados com essa pandemia e agora com essa guerra. Pois é, e quem amarga tudo isso? Nós, pobres mortais, que pagamos os nossos impostos caríssimos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente torce que a guerra se encerre. Enfim, em pleno século XXI, se pensar em guerra é o poder por poder, é uma coisa terrível, né? Enfim. Mas vamos fazer o seguinte, quem quiser conversar com o professor, quiser saber mais detalhes, até sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente, tá aqui, ó, @SururuTalks. Você fala lá com o professor Francisco Rosário, esse bonitão que tá aqui, que ele é muito solícito, vai ser muito legal e tem muitas informações lá também no Instagram do professor Francisco Rosário no Sururu Talks, tá bom? Muito bem. Professor, um abraço grande, boa quinta-feira. Obrigado saúde. Pelo bonitão e até a próxima. Um abraço, professor. Deus te abençoe. Até a próxima do nosso Explica Pra Gente. Muito bem.